Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, podcast oficial aqui do Grupo Opinião. Sou Rodrigo Rodrigues, vou encaminhar aqui a nossa conversa, recebendo hoje o presidente municipal aqui de Fortaleza, do PSD, Luiz Gastão, deputado federal. Seja muito bem-vindo aqui à casa. Eu que agradeço a hospitalidade, estamos juntos. Aqui comigo também na mesa, Roberto Moreira, vocês conhecem, né? Presidente aqui do Grupo Opinião, colunista de política também do grupo, e Delano Rios, que é nosso editor-geral. Sejam muito bem-vindos também, a gente já pode começar. Vou passar a palavra para o Roberto, porque eu sei que ele sempre chega. Já se A gente, quando conversa com gente inteligente, geralmente é uma entrevista diferenciada. Eu conheço o Gastão já há mais de 2 décadas. Nem parece, né? E eu conheço o sucesso dele. Empreendedor, uma pessoa que gera riqueza, emprego. É o maior gestor do Brasil, do sistema S Fé Comércio. Eu me lembro, quando ele iniciou na Fé Comércio, era uma coisa miúda. Hoje a Fé Comércio é uma presença no estado inteiro, na cultura, na arte, na educação principalmente, preparação de mão de obra. E o Gastão agora está na política. A política aguardou muito tempo por ele. Eu não digo que era ele que queria entrar na política. A política precisava do Gastão. Ele se insurgiu um pouco uns 15 anos atrás, mas foi tolhido pelas missões da vida. E agora ele está mais disponível e já entrou pela porta principal, porta da frente, na política. É uma liderança de Fortaleza muito forte. Tem o maior partido da cidade. Controla o interior também, não de forma autoritária, mas a base da conversa é uma liderança expressiva. Eu acho que vai ser uma conversa boa com um homem inteligente, capaz e preparado. Eu ia fazer a primeira pergunta, posso? Pode. Então, como é o cenário da política do Ceará hoje? A gente refletindo sobre o regionalismo da política. O Ceará se descaracterizou em termos de lideranças regionais. O cara é deputado, ele não é mais do município, o vereador não é mais do bairro. E isso criou uma certa dificuldade para a política andar de uma forma do tipo, eu controlo o município tal, eu sou o dono da região tal. Então, objetivamente, você acha que a política no Ceará está vivendo novos tempos? Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui. E principalmente a seu lado, que lhe vi também quando você escrevia junto com o nosso saudoso Edmar Noronha, acompanhando ele na coluna, e depois o seu destaque, a sua caminhada nas colunas políticas e na análise, na apuração política que você tem. Obrigado. Como poucos de conhecimento dela. O que eu diria é que eu, particularmente, eu digo que eu sou fã do voto distrital misto. Eu acho que quando você discute um voto distrital misto, você consegue justamente ver um desenvolvimento regional, formaliza e fortalece as lideranças regionais, e quando você fortalece lideranças regionais, você discute também regionalmente as vocações daquela região e os projetos que você possa ter para aquela região. Eu acho que nós descaracterizamos muito as lideranças no Estado, porque hoje, quando a gente fala quem são as lideranças do Estado do Ceará, e eu digo não só as grandes lideranças, as pequenas e médias lideranças. Eu costumo colocar que na política você tem aquela pessoa que é um bom técnico, teve uma oportunidade de assumir uma secretaria, ter um cargo de destaque e foi alçado a político, e nem sempre um bom técnico é um bom político. Da mesma forma que nem sempre um bom político é um bom técnico. Então, quando você descaracteriza as lideranças regionais, você faz com que a região não se desenvolva, a região fique naquele ostracismo ou naquele político de 4 em 4 anos que aparece, faz um relacionamento naquele momento
estabelece algumas parcerias naquele momento, passada a eleição você não sabe mais quem é o deputado, não sabe mais quem é a liderança, não sabe quais são os projetos da liderança da região, e muitas vezes isso também foi embutido por lideranças que diziam para o prefeito vote nesse candidato e quase que impunham a votação dentro dele. Eu acho que o estado do Ceará passa hoje por uma reorganização, e não é o estado do Ceará, o Brasil. Se fala muito na polarização da política, nós temos realmente dois polos, né, dessa polarização, mas eu diria que entre essa polarização, ou em conjunto com essa polarização, tem na minha visão, um novo sentimento da sociedade como um todo com relação à forma de fazer política. E muitas pessoas, às vezes, elas vão para um polo ou para o outro, mas na realidade o que elas estão querendo mudar são os hábitos de se fazer política e do relacionamento político. O Gastão, você falou dessa diferença, citou dessa questão do técnico, né? Você falou nem sempre o técnico é um bom político e nem sempre o político é exatamente um quadro técnico. Então, assim, mas aí eu perguntaria a você desse modelo que nós temos hoje, porque eu diria que além do técnico e do político, nós temos hoje essa figura do influencer, né? Então, uma figura que aparece, que se vende como coisa, muitas vezes consegue voto, e na maioria das vezes o cara nem é técnico de nada e nem é um político de verdade, no sentido de que a gente, enfim, o político mesmo como deve ser, como a sociedade precisa que seja, né? Às vezes é uma classe muito atacada, mas é uma classe que tem o papel dela fundamental para, enfim, para a discussão do que é importante para o país, da região, do estado, do coisa. Queria que você comentasse essa figura nova, como é que é transitar por essa figura Olha, nova. não é nem só essa figura nova do influencer, que é aquela pessoa que conseguiu a simpatia e ter uma quantidade significativa de pessoas que o seguem, que fazem posts, mas eu separaria, porque você tem alguns tipos de influencer também. Sim. Tem aqueles influencers que buscam qualquer ação para se ter aquele toque, e tem aqueles influencers que realmente são influencers. E hoje, depois, pós-pandemia para cá, nós tivemos muitos podcasts, muitas ações e muitos espaços que se foram criados através da mídia para se levar. Eu diria que nesse momento também se criou muito, você poderia dizer, eu dou aqui dois influencers que para mim são fundamentais no campo católico. Você tem o Frei Gilson, que é um fenômeno de comunicação e de interação, e você tem aqui no Ceará o Instituto Reset, da irmã Kelly Patrícia e das irmãs do Reset, que também são um fenômeno com relação à fé e com relação a isso. Pós-pandemia, né, durante o período da pandemia, quando nós tivemos com as nossas igrejas fechadas e tudo, as pessoas aí naquela... O que vai acontecer com o mundo? Que parece que se dissipou. Mas se nós formos nos lembrar, nós vivemos um ano tenebroso, onde você não podia sair na rua, você não podia se encontrar, e foi através justamente das redes sociais que você fomentou mais ainda com relação a essas questões. Mas também tem aqueles que utilizam-se as redes sociais para disseminar, né? Se falam muito nas questões dos fake news, e às vezes não são fake news, mas são falsas ou meias verdades, que às vezes é pior do que uma mentira. E eu temo muito com esse descontrole que se tem das redes sociais e tudo. Não é que eu queira controlar, não. Acho que a opinião tem que ser livre, tem que se colocar, e tem mecanismos que você pode ter para você questionar e buscar retratações de quem fez. Mas as plataformas também têm que ter um mínimo de registro e controle de quem está nelas, para que você possa acionar não a plataforma, mas ela também possa se responsabilizar. Tem coisas no Brasil que podem ser feitas, eu diria que com simplicidade, e às vezes não são feitas porque às vezes a própria legislação não faz e as pessoas não entendem. E eu temo muito com relação a essa expansão, não que deva se conter isso, mas hoje você fica no celular pegando pequenas notícias, mas você acaba não se aprofundando na notícia e no fato. Sem colocar que muitas vezes você recebe notícias de um fato que aconteceu 3, 4 anos atrás, como se ele fosse verdadeiro e atual, e não é. Então isso acaba trazendo uma desinformação,
e isso acaba fazendo com que você tenha uma parcela da população que vive em funções dos algoritmos ou com relação a essas organizações que se tem, que você acaba realmente tendo um direcionamento de função. Deputado, dentro desse campo, na semana passada, o PSD lançou uma nota pública, né, repudiando atos de violência que estão sendo observados no Estado, né? Hoje mesmo nós tivemos uma repercussão disso também. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse momento político também que a gente vive, uma eleição complicada, assim, com muitos episódios de violência, inclusive em municípios onde o PSD ele tá com candidatos, né? Temos em Caucaia aqui, por O exemplo, aqui episódio próximo, de né? Jijoca, né? Que foi o mais Em recente. Jijoca, queria que o senhor comentasse esse momento que é complicado também para o processo democrático de direito. Olha, é aquele velho ditado que às vezes as coisas vão acontecendo no terreno dos outros e você não toma cuidado e não se preocupa porque é no terreno dos outros. Infelizmente, eu escuto essa questão do crime organizado entrar na política e ter acesso à política há mais de 20 anos. Uma vez aqui no estado se colocaram discutindo com a promotora e ela colocava de que estava preocupada com a ascendência de alguns criminosos, algumas coisas, financiando prefeituras. Há 20 anos atrás. Você veja como nós estamos hoje. Então, esses territórios eles passaram a ser ocupados. E eles são ocupados por conta da, de certo modo, a omissão do próprio poder público e da própria sociedade com relação à ocupação de territórios. Há um princípio básico, não só na política, mas na vida, de que você não conquista nada se você não conquistar o território. Não adianta eu conquistar um território se eu não tiver como ocupar aquele território. E eu acho que hoje nós precisamos de quadros. Você fala, mas tem muita gente? Tem. Mas nós estamos precisando ampliar os quadros políticos. E muitas vezes as pessoas se afastam da política, colocando que a política é uma coisa do mal. Eu próprio hesitei muito em entrar na política. Mas hoje me sinto não só realizado por estar na política, sei da responsabilidade que tenho, sei do momento que a gente está passando, não só no estado do Ceará, mas a nível nacional. O problema do Ceará não é diferente do Brasil ou de outros locais. E nós tivemos esse avanço da criminalidade, que não é um processo só do Ceará também, é nacional, que vem de algum tempo atrás. E parece mentira, mas a era Tasso, quando projetou o estado do Ceará e deu aquele boom de mostrar o estado do Ceará crescendo, foi nesse momento que o tráfico e a criminalidade acabou vindo investir no Ceará. Porque foi um período que houve uma repressão muito forte no Rio de Janeiro e em São Paulo. Se você for lembrar, foi na época do governo do Geraldo Alckmin que teve também uma pressão muito forte. Então, o que acontece? Esse pessoal que controlava tráfico e tudo começaram a vir para o Nordeste, para o Norte, num primeiro momento, para estar aqui, para se esconder da polícia. Nós ainda temos um sistema de identificação com carteiras de identidade estaduais. E muitas vezes as polícias dos estados não se falam. Então se discute de se criar realmente uma Secretaria de Segurança Pública Nacional para você unificar carteira de identidade, prontuários de presos. Às vezes você não tem, hoje você começa a unificar essas questões. Mas Como muitas sistema vezes, único de saúde, né? como se criou um sistema único de saúde, como se criou um sistema único disso. São decisões políticas que passam e perpassam pela política. Então, você não adianta a gente querer culpar um A, ou um B, ou um C só. É uma conjuntura de um processo. Nós estamos discutindo, inclusive, eu tenho também, graças a Deus, eu escolhi um partido que, para mim, é um partido que tem uma bancada sólida, uma bancada plural, é um partido que é de centro, mas é um partido que nos dá a liberdade de opinião e tem uma bancada que se complementa. Nós temos médicos, nós temos engenheiros, nós temos delegados, nós temos, ou seja, evangélicos, católicos, nós temos uma bancada múltipla e uma bancada que nós escalamos para cada tipo de assunto coisa. Eu tenho conversado muito com a delegada Catarina, por exemplo, porque eu acho que nós estamos precisando e nós estamos discutindo criar uma reorganização
das polícias no estado, principalmente nos municípios. Você tem a guarda municipal, a guarda patrimonial, você não tem a defesa, a polícia civil no município, e você tem as guardas, e muitas vezes agora foi autorizada as guardas armadas. Então, você não tem como não transferir parte da questão da segurança para o município. Mas isso não pode transferir também a responsabilidade para o município que não esteja em consonância com o Estado e em consonância com o poder nacional. Um dos primeiros problemas que se tem com relação aos presos foram as cadeias que foram feitas, as cadeias nacionais, que elas deveriam estar guardando todos os chefes dos tráficos de todos os estados para não ficar nos seus próprios estados de origem. Para você quebrar a comunicação deles. E muitas vezes você mantém nos estados e você tem um controle disso. Então, toda essa problemática e essa ação, ela precisa ter uma ação conjunta. E aí eu queria aqui dizer que hoje o governador Elmano está tomando, ao meu modo de ver, as posições mais corretas que visam buscar solucionar o problema de segurança no estado do Ceará. Primeiro, não é um problema só do estado. Então ele está chamando o Poder Judiciário, está chamando a promotoria, está chamando a Defensoria Pública e a sociedade civil para fazer parte. E discutindo abertamente esses temas e vendo. Você veja que quando nós tivemos lá atrás no país um problema de sequestros que extrapolou, né? Você nunca viu sequestro em Minas. Você via sequestro em Rio e São Paulo. Por quê? Porque em Minas o governador e a justiça e a polícia fizeram um acordo. Aqui em Minas, se sequestrar, não se tem conversa com esse tipo de crime. Acho que um dos questionamentos, Gastão, é assim, que as pessoas falam, né, que porque só agora, né? O governador ele faz parte de um grupo que está no comando do executivo estadual há um bom tempo já. Por que só agora? Por que esperar chegar nesse limite Bom, para eu se posso fazer dizer alguma que, coisa? eu posso pelo menos afirmar que, porque hoje ele é o governador, ontem não era ele. Era a Isolda, o Camilo, que faz parte do Sim, mesmo tudo grupo. bem, mas se você for ver, talvez quem mais desarmou a segurança pública no estado foi então o governador Cid Gomes, quando ele inventou a Ronda do Quarteirão e quando ele inventou uma polícia diferenciada da polícia. Quando ele criou uma nova polícia dentro de uma nova política, de uma nova polícia. Naquele momento, que foi um momento em que ele ganhou a eleição em cima do Ronda do Quarteirão, ele criou uma nova polícia, com novos policiais, e aí você teve já ali uma ruptura com uma força policial, com fardamento policial, com condutas policiais, e você passou a ter duas polícias. Você passou a ter a polícia do Ronda, que tinha carro, tinha equipamentos e tinha salário diferenciado, em detrimento de uma outra polícia que estava no meio da rua. E se você for ver, isso não deu tanto certo. E foi mudado. Então, às vezes, um passo errado, para ele ser consertado, ele tem toda uma cultura que vai se transformar com ele para frente. Então, foi tentado fazer alguns pontos. O próprio governador Camilo lançou o Ceará Pacífico e buscou se discutir o Ceará Pacífico. Agora, efetivamente, não se avançou tanto ou não se teve os resultados almejados. Mas você veja, por exemplo, e aí para salientar, o ministro Camilo hoje lançou um programa nacional que é o Pé de Meia. Esse programa visa justamente inibir que o jovem que está estudando, ele pare de estudar para poder ganhar dinheiro, poder fazer outras ações. Se você lembrar, nós discutimos alguns anos atrás, e ainda tem algum problema, ainda temos problemas com isso, mas hoje se fala pouco, mas há uns 4, 5 anos atrás tinha uma eficiência, não é eficiência, tinha uma amplitude muito maior com os chamados jovens nem, que eram os que nem trabalham, nem estudam, nem fazem nada. Né? Então hoje, vários programas estão sendo feitos para buscar fazer com que esse jovem volte a estudar, volte a ter uma formação profissional, um curso de qualificação, para que ele possa ser reinserido na sociedade antes de coibir ou de praticar um delito. Então, o Pé de Meia é um programa, você vai falar, o que tem a ver com a segurança? Tudo. Tudo.
Porque o jovem que está tendo a oportunidade de estudar, está tendo a oportunidade de ter o seu rendimento, está tendo a oportunidade de buscar um anseio melhor na vida, ele vai ficar menos vulnerável à facilidade. Nós temos hoje um outro problema, que é um problema que é gravíssimo, que é os problemas dos bets. Sim, Que tá, você tá indo para cima disso lá no Congresso, né? eu apresentei uma PEC agora justamente para buscar fazer com que os bets eles tenham os mesmos tratamentos de cigarro e bebida alcoólica com relação à propaganda. Porque na hora que o jovem pega aquilo ali, ele fica naquela ilusão de que através de um jogo ele vai poder mudar a vida do dia para a noite. E aí ele não consegue. E o pior, você pode pagar os bets até com cartão de crédito. Então você está pagando uma aposta, você está jogando, não é nem com o dinheiro que você tem. É com crédito que você vai poder usar para fazer. Gastão, para lhe perguntar, deputado, de uma área que você conhece bem, dessa área do comércio, isso tem chegado também, assim, no trabalho do comércio, essa coisa do bet, já está se tornando um problema para as pessoas que trabalham? Olha, eu faço parte da frente do comércio e serviço, da frente do empreendedorismo. Hoje, dentro do varejo nacional e dentro das empresas de bares e restaurantes, dentro do segmento que eu atuo, prestação de serviço, um dos maiores problemas hoje são as pessoas pedindo as contas para poder, recebendo as contas, pagar o dinheiro da aposta e ficar sem emprego. E aí, fora os traumas e os problemas que isso tem causado na sociedade como um todo. À frente do Comércio e Serviços, esteve ontem com o ministro, o vice-presidente Alckmin, para tratar desse assunto, buscando providências. O governo federal poderia estar regulando isso aí, mas está jogando essa regulamentação para o ano que vem. Por isso, nós apresentamos essa PEC agora. Infelizmente, por conta desse período eleitoral, você acaba não se reunindo. Mas nós já devemos estar aí com perto de 100 assinaturas e nós já estamos com vários deputados que estão não só subscrevendo, mas estão assinando como coautores do projeto. Então, a nossa meta é assim que terminar esse período eleitoral agora, dia 6, dia 7, nessa semana próxima que vai ter em outubro, a primeira semana de outubro que retoma o Congresso, buscar um número de assinaturas e buscar um apoio maior para poder passar e aprovar logo essa questão. Vou falar agora com o deputado Gastão, né? Assim, E não é o deputado Gastão que está aqui. assim, é um mandato seu. Eu acho que você está levando toda uma experiência de vida profissional, né? E como dirigente de uma entidade importantíssima como é a FEComércio, para dentro do Congresso Nacional. Aí sua pauta é abrangente, né? A questão do turismo, serviço e principalmente esse lado humano. Eu lhe perguntaria, Gastão, se o Brasil tem jeito, sabe? A gente olha para o Congresso Nacional e vê ele completamente partido, né? Dividido, sem um caminho, por causa dos interesses de classe, interesses religiosos, ideológicos. E o Brasil é pouco pensado, pelo menos assim, à distância, no ponto de vista das pessoas. É possível avançar em alguma pauta que melhore a situação do Brasil? Por exemplo, foi aprovado o jogo, como você estava falando. Por que não se pensou nisso? Que isso ia destruir a família, que ia destruir o emprego, que ia abalar as pessoas do ponto de vista psicológico, psiquiátrico. Falta uma sintonia no Congresso com a sociedade? Olha, eu diria que eu tenho me surpreendido positivamente com relação ao Congresso. Nós temos lá 513 deputados e 81 senadores, mas eu diria que nós temos, na sua grande maioria, homens e mulheres que, é óbvio, têm ideologias diferentes, têm princípios diferentes, mas que todos buscam o melhor para o país dentro da sua visão. E aí sim, essa múltipla ideologia e de ação, ele faz com que no Congresso nós possamos discutir esses temas e se diz muito, o projeto precisa ter o consenso de pelo menos a maioria ou os votos do painel para poder ser aprovado. Então, algumas matérias que elas têm uma relevância maior, elas precisam ser
mais discutidas antes de colocar. E muitas vezes, eu diria, a interferência do STF em algumas das pautas do Congresso tem atrapalhado também muito essas questões, e esse é um ponto que nós temos que encarar e buscarmos soluções para isso também. Nós estamos aí num momento de antecipação, houve uma antecipação muito grande da disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, e isso não deixa de ser também um fator que interfere um pouco nesse diálogo, né, nessas questões. Mas, de modo geral, nós podemos dizer que o Congresso tem sido um Congresso extremamente reformulador. Aprovamos aí, talvez, a reforma mais esperada por todos os brasileiros, embora ela tenha sido feita sobre a parte de tributos, né, do consumo, mas não sobre renda. Nós ainda temos que encarar a discussão da reforma tributária sobre a renda, nós discutimos sobre tributos, mas está aí, ela foi com todos os diversos atores econômicos, sociais e interferências dentro do processo. Eu acho que o Congresso conseguiu construir uma boa regulamentação, um bom projeto, e eu não tenho dúvida que com a aprovação e implantação desse projeto nós vamos ter um outro país. E, inclusive, com relação a essas questões que se falam, territoriais, com relação ao crime organizado e com relação a esses pontos. Até porque parte do crime organizado ele é também subsidiado pela sonegação e pela utilização de territórios que o Estado não chega. O Rio de Janeiro, né, é muito famoso com relação a isso, porque tem um lado do tráfico e tem outro lado da milícia. E que tem outro lado, de certo modo, você não deixa de estar explorando direto ou indiretamente uma população por conta da força, aonde você não tem uma regra muito clara com relação a isso. Então, até nesse ponto, a regulamentação da tributação sob consumo vai trazer outras diretrizes, outros pontos que eu acho que poderão minimizar esses efeitos. Mas é um conjunto de ações que precisa estar maduro e precisa ter, antes de qualquer coisa, o apoio da sociedade. Nós precisamos do apoio da sociedade, primeiro, para eleger bem os seus representantes, porque aqueles representantes que chegam lá e não se comprometem ou não votam de acordo com essas pautas, acabam dificultando esse entendimento. E a polarização aos extremos também não é salutar para o Brasil. Mas o que eu acho que, na minha visão, o fator maior que tem com relação é a questão do planejamento do país a médio e longo prazo. E aí, talvez, nesse ponto, caberia muito mais ao executivo e aos órgãos de planejamento para fazer isso. Qual foi o último planejamento, né, que nós tivemos na cidade de Fortaleza? Qual foi o último planejamento do Brasil e do próprio Estado como desenvolvimento? Você veja que a matriz, o que tem dado muito certo no estado do Ceará, independente de estar no mesmo projeto ou no mesmo grupo, mas um dos pontos que foi salutar dentro desse projeto, você que acompanha a política há bastante tempo, você sabe que os marcos do desenvolvimento e do planejamento do Estado vêm do Virgílio Távora. Depois veio a sequência dos governos Tasso, teve um problema das transposições de águas, a organização de bacias, os projetos econômicos. Então, as matrizes de desenvolvimento não foram afetadas ao longo desses governos. Mudou-se atores, mudou-se algumas coisas, mas há um princípio de preservação da linha dorsal desse planejamento. Mas esse planejamento poderia ser, ao meu modo de ver, melhor executado com programas mais eficazes para as regiões do estado. Deputado, o senhor falando dessa matriz, né, e nos últimos anos, o que a gente tem falado bastante aqui no Ceará é em relação às energias renováveis, o hidrogênio verde, né? O senhor está licenciado da presidência da FEComércio, mas eu queria que o senhor falasse qual o papel da instituição nessa formulação, nesse planejamento que começou lá com o Camilo, né? Tá mais concreto agora para a sociedade ver, e se a gente hoje está preparado para utilizar
essas ferramentas, né, esse modo de produzir energia limpa também no interior? Como é que se houve essa relação? Olha, nós estamos mudando a nossa matriz energética, e isso é um fato, e não é só o Ceará, é o mundo. O Ceará é um celeiro que poderá se transformar a partir dessa nova matriz do biodiesel, do hidrogênio verde, como um grande celeiro de energia renovável e limpa para o mundo. E isso tem um impacto econômico e tem um impacto social fantástico no estado. Então, isso agora não é um processo que vai acontecer num estalar de dedos. Ele tem toda uma maturação, uma legislação que está sendo feita em Brasília, investimentos que estão sendo feitos, organização. Então, isso é um projeto a médio prazo e longo prazo, e que o Estado está indo muito bem nessa direção e está vendo isso. Mas até lá, nós temos outras matrizes de desenvolvimento que podem ser feitas e precisam ser feitas, eu diria que concomitantemente a isso, para dar garantias à fixação do homem no campo, à fixação de recursos no campo e de otimização mais por conta de que hoje nós temos uma segurança hídrica melhor no Estado e nós temos hoje uma condição de avançarmos mais. Nós, por exemplo, iniciamos um processo de organizar cooperativas da agricultura familiar e estamos fazendo compras diretas da agricultura familiar. Pelo SESC hoje nós temos algo em torno de 20 mil refeições de dia. Só no ano passado, de julho a dezembro, nós compramos mais de 6 milhões direto da agricultura familiar. Esse ano nós vamos comprar mais de 20 milhões direto da agricultura familiar. O programa Ceará Sem Fome, com as cozinhas, essas cozinhas estão sendo equipadas e elas estão passando a comprar direto da agricultura familiar. Então, nós estamos fomentando não só a formação do cooperativismo, a formação dessas matrizes para ajudar esse produtor a comprar essa safra, e vamos também trazer para a Brasel, para os bares e restaurantes, para os hotéis. Então, se você consegue disseminar esses processos, você faz com que aquele produtor passe a ter uma renda mais estável. A maior dificuldade que ele tem é da comercialização. Às vezes são pequenos produtores que não teriam escala para vender para o supermercado, não teriam escala para vender, mas na hora que eles vendem cooperados, eles têm condição da cooperativa atender. O estado do Paraná, que talvez seja um dos estados, ao meu modo de ver, mais bem administrado do Brasil, é um estado que tem uma pujança muito grande. A base da sua economia é através das cooperativas. Então, o processo do cooperativismo no Paraná, eu diria que Paraná para o Brasil hoje, eu acho que ele cresce de uma maneira mais inclusiva do que São Paulo. É um estado, inclusive, administrado pelo governador Ratinho, que é do PSD, e a gente brinca e diz que é o método do PSD de governar, que não tem a ideologia radical para um lado nem para o outro, mas tem a filosofia de trabalhar em prol do povo, ajudando com que o povo possa se desenvolver dentro do setor produtivo, dentro do setor social e dentro da inclusão das pessoas como um todo. Então, eu acho que se nós fomentarmos essas cooperativas, organizarmos melhor esses pontos, descentralizarmos também os processos de desenvolvimento regional, nós vamos ter aí condição de avançar muito com relação ao Estado. Ou a região do Cariri, a gente comentava, a região do Cariri é uma região riquíssima e que tende, inclusive com esse processo da Chapada, que deverá ser reconhecida como patrimônio material da Unesco, que já está lá o processo, nós já estamos habilitados a isso. Acredito que até fevereiro, abril do ano que vem, isso deva estar sendo reconhecido. Além do Parque Paleontólogo, além do Patativa, das nossas culturas regionais, do que tem na região, esse reconhecimento da Chapada e um turismo organizado com o desenvolvimento dentro desse processo, nós temos hoje pessoas que vão para lá e fazem o turismo de observação de aves, que gastam um dinheiro grande e tem uma fila de pessoas para ir para lá. Então, é um turismo diferenciado. Então, nós temos mecanismos. O governador Camilo fez o Centro Cultural do Crato, tem o Bondinho de Barbalha, e nós temos o nosso maior, né, guia turístico daqui, o Padre Cícero Romão Batista, que nos leva milhões de romeiros todos os anos para lá.
Então, nós temos vários potenciais. Agora, esses potenciais eles precisam ser apoiados, planejados, e precisa ter uma sinergia de ações com relação a isso. O deputado queria lhe perguntar uma coisa, já entrando nesse terreno também das eleições e tudo. Eu queria lhe perguntar o que, que você acha você falou da forma como seu partido governa, como, né, do método do PSD, né? Eu queria que você pudesse dizer assim, o que é que pode ser feito, na sua visão, em escala municipal, né? O que é que os municípios podem fazer no sentido de estimular e até de proteger o comércio que sofre investidas, por exemplo, da questão do e-commerce, né? Assim, políticas muito agressivas, por exemplo, uma empresa como a Amazon, que tem uma política de preço que, assim, o consumidor imediatamente ele acha muito vantajoso fazer aquela compra e tudo, mas aquilo ali tem um impacto enfim, na questão do emprego das pessoas, no serviço depois que ela vai poder ter, né, que a gente fica à mercê de monopólios e tudo. Eu queria que você pudesse dizer, assim, o que é que se pode fazer em âmbito municipal, já que a gente está em vias de ter uma troca, né, de gestores em alguns lugares, outros estão tentando aí continuar. Eu espero que aqui a gente troque. Não vou lhe perguntar em que você vai votar, porque... A minha expectativa é que nós possamos trocar aqui em Fortaleza para que a gente possa ter justamente uma visão mais ampla e mais social com relação ao cuidar das pessoas aqui na cidade. Mas o que acontece? Eu, inclusive, defendi muito, nós conseguimos aprovar a taxação dos produtos importados, que era um grande problema que se tem com relação aos chamados sites chineses e das vendas até $50, que a despeito de você estar vendendo mais barato para o pobre, não era isso, você estava tirando o emprego do pobre, da confecção e do setor de varejo do Brasil, que estava já tendo problemas sérios com relação a isso. Então, nós conseguimos reorganizar. A questão do e-commerce, ele é um fato e é um ato, mas existem produtos que nós sempre vamos precisar ver, tocar e comprar e ter os parques de exposição. Nós participamos ano passado da NRF, que é a maior feira de varejo do mundo. E dentro da NRF em Nova York se discutiu muito com relação a essa questão do e-commerce, dos conceitos de loja e do conceito. Você vai ter, e se fala muito hoje na questão da vivência e da experiência que se tem. Então, para você ter um produto, não adianta só mesmo para você comprar pelo Amazon um produto e tudo, você tem que ter alguma experiência com aquele produto. Então, você vai ter uma loja que vai ter que ter aquele produto para você ter para depois você poder comprar no e-commerce. Então, isso vai acabar mudando as relações também comerciais, as relações de organização de lojas. E isso tem avançado no mundo como um todo. Mas você vê marcas que são marcas nacionais que também estão se transformando em marcas mundiais. E nós temos aqui uma criatividade dentro da área da facção, dentro da área do coisa que é muito grande. Então, é um processo natural de organização de mercado, de divisão de mercado, mas nem tudo você vai estar comprando por e-commerce. Mas é um fato que realmente em alguns segmentos ele vai afetar e vai afetar muito, em outros nem tanto. Mas é uma mudança de hábitos de cultura que a gente vai ter. Ô Gastão, eu vou pegar um gancho aí do Delano sobre eleição. Chegamos. Eu circulo, você sabe disso. Eu sei. O Luiz Gastão hoje senta na mesa do poder, da discussão. E você foi como se fosse convocado para alavancar a candidatura do Evandro Leitão aqui em Fortaleza com esse voto conservador, esse voto, de certa forma, mais de centro, que não é o perfil do PT. E você tem hoje a presidência do partido com o maior número de vereadores na Câmara. A segunda maior bancada. Mas teoricamente é o maior porque os outros estão desarticulados, né? No caso o PDT. E como é esse papel que você está exercendo de alavancar essa candidatura do Evandro, ter esse papel importante e, fundamentalmente, empurrar o Evandro para os braços desse voto mais ao centro, mais conservador?
Olha, antes de mais nada, veja o seguinte: a candidatura do Evandro, antes de ser uma candidatura do PT, ela é uma candidatura de uma frente ampla. O Evandro, ele é o candidato, é o nosso líder dessa chapa, mas junto com o Evandro nós temos o MDB, nós temos o PP, nós temos o Republicanos, nós temos o PSB, nós temos o PSD e dentre outros partidos que compõem, são 9 partidos que compõem esse arco de aliança. Então, da mesma forma que no Congresso nós temos que, para termos os votos do painel, o consenso do painel, nós temos que ver, o Evandro ele está liderando uma frente ampla, que tem pensamentos e tem um pensamento, aí eu diria que é hegemônico, de pessoas que são pela família, que defendem a livre iniciativa, mas que também tem um olhar social, tem um olhar para a inclusão, tem um olhar de acompanhamento da cidade. Você sabe que eu sou empresário, mas você sabe que talvez eu seja muito mais reconhecido pelas ações que eu exerço no sistema, quer no SESC, quer no SENAC, de assistência social, pelo programa Mesa Brasil, pelo programa Sopa Amigo, pelo programa de desenvolvimento comunitário, levando cursos profissionalizantes às periferias, às coisas, até em alguns pontos como empresário, né? Tanto que, por conta dessas relações, nós temos aí uma relação com os sindicatos de trabalhadores, talvez como nunca se tenha tido. Eu tenho aí vários sindicatos de trabalhadores que votam conosco, que nos acompanham, da mesma forma que eu apoio. E nós temos no nosso partido, no PSD, candidatos que são de trabalhadores e são origem de trabalhadores. E isso é a multiplicação da política. Isso é, na minha visão, é justamente a convergência da política de diversos pensamentos, mas que busca ter uma lógica de ação dentro disso. Eu diria que eu não estou buscando. Eu acho que o Evandro, por si só, ele tem uma capacidade de diálogo, uma capacidade de articulação, e junto com ele, tanto o ministro Camilo quanto o governador Elmano também têm buscado acertar, têm buscado dialogar. O governador Camilo talvez tenha sido o governador que mais dialogou com toda a sociedade. O governador Camilo, ele tem eu diria que ele tem um espectro muito parecido, né? Você conhece bem também, com o doutor Lúcio Alcântara, que também era um democrata que conversava tanto com um lado quanto com o outro e fazia do diálogo a sua principal ferramenta política de ação. E eu acho que o Camilo, ele é um líder nato, mas é um líder que ouve a todos, tem sua opinião própria, não tem suas determinações, e acho que o Evandro representa muito isso. O Evandro, além de ter sido líder do Camilo na Assembleia, ele sempre foi uma pessoa articulada, foi eleito 2 vezes presidente da Assembleia por unanimidade dos seus membros, ou seja, tanto a oposição quanto a situação reconhecem a capacidade de diálogo dele, a capacidade de ação. Então não sou eu que estou levando ele, eu estou me juntando a ele para caminhar ao lado dele, poder fortalecer essas ações, por acreditar que, além de tudo, ele é uma pessoa católico, ele e a esposa Cristiane frequentam a face de Cristo, são pessoas de fé, são pessoas que têm, antes de qualquer coisa, a pessoa humana, o ser humano, como raiz das suas ações, e tem um trabalho muito bacana com relação à inclusão dos autistas, das pessoas especiais dentro disso. Deputado, eu vi uma entrevista recente agora com a Gabriela. O PSD tem a vice, né, na chapa do Evandro. E ela demonstrou um certo incômodo, às vezes, com o diálogo que estava se tendo, assim, rapaz, ficam falando o PSB, PSD, e ninguém nunca perguntou assim, Evandro, assim, ela demonstrando que o nome dela também era uma escolha do próprio Evandro. E parece que às vezes ficou só na disputa política e ela ficou meio de lado, né? Ela demonstrou um certo incômodo, né? Queria saber como é que vocês chegaram no nome da Gabriela, se ela foi unanimidade nesse sentido, né? E além desse peso político, no que é que ela agrega na campanha em termos de ideia, em termos de ser uma mulher grávida. Um dia desses lançaram ovos, né, na carreata do Evandro, e ela estava lá, uma mulher grávida, estava lá na carreata. Queria saber como que a figura dela influencia na campanha também. Olha, a Gabriela, a deputada Gabriela, eu chamo de Gabi, né, é uma pessoa que tem uma sensibilidade política
na veia, filha de Domingos Filho, de Patrícia Aguiar e irmã de Domingos Neto, não podia ser diferente, né? E muitas vezes, às vezes a gente fala da família, mas eu conheço a deputada Gabriela, nós conversamos sobre a possibilidade dela vir, discutimos dentro do processo e quando nós conseguimos formar a chapa do PSD e trazer 7 vereadores para a chapa, formar uma chapa de discussão, nós sempre colocamos à mesa de que nós queríamos fazer parte de uma coligação e queríamos discutir os espaços dessa coligação na chapa. Se discutiu muito que alguns outros partidos poderiam querer indicar o vice e tudo, e aí eu coloquei bem claro, olha, eu não tenho problema de sentar e nunca vou ter problema de sentar à mesa, mas eu acho que a gente tem que sentar à mesa com o tamanho de cada um. Hoje nós temos 7 vereadores, nós tivemos 180 mil votos da chapa de deputado federal em Fortaleza. O Célio Studat teve 100 mil votos, eu tive 46 mil votos, o Domingos Neto teve 16, a Emílio, juntando mais Eliane e outro, nós tivemos 188 mil votos em Fortaleza. Então nós temos um peso eleitoral dentro de Fortaleza. Nós temos uma atuação muito forte dentro de Fortaleza. E fomos discutir nomes. E dentre os nomes que nós discutimos, surgiu o nome da Gabriela e foi aceita por todos e foi aceita também pelo Evandro. A Gabriela, quando ela assumiu, ela está na presidência da Unilas, tem parcerias com o Evandro, é geriatra, é da área da saúde, já trabalhou no Hospital de Fortaleza, então ela tem um currículo próprio. E eu posso dizer, sem medo, de que a Patrícia Aguiar é a melhor prefeita do estado do Ceará. A gestão do município de Itauá, em todas as áreas de atuação, da saúde, de tudo, é porque está lá no interior do Inhamuns e não reflete tanto em Fortaleza. Então, muitas vezes, quem conhece a gestão e vai para lá ver a gestão, e a Gabriela, além de tudo... Eu digo sempre que Itauá é um mini governo estadual. Tem todas as repartições públicas lá. É uma cidade cara para administrar, porque tem muitos serviços. E todos os serviços de excelente qualidade. Verdade. Todos os serviços públicos de excelente qualidade. E a Gabriela cresceu e faz parte do acompanhamento dessa gestão. É um quadro que, pode anotar, tem um futuro muito grande na política. E ela não será uma vice de fazer de conta. Ela tem personalidade, ela tem voz e ela vai ajudar muito o Evandro na gestão de Fortaleza. O deputado, você falou dessa questão de sentar à mesa, aí falamos de partidos, né? Alguns partidos queriam colocar, queriam ter a reserva ali desse direito, essa presença de vaga. Chegou-se, inclusive, a questionar se a cabeça de chapa seria do Evandro ou não e tudo. E aí eu queria lhe perguntar assim, quando você chega numa composição dessa, e aí assim, as composições municipais, elas não são exatamente iguais às estaduais, tudo, ela não deixa de ser uma avaliação sobre o que se tem da gestão atual, né? Porque senão você poderia, se você não tivesse, se você tivesse de acordo com a gestão atual, vocês teriam composto com o PDT. E eu queria saber assim, o que é que o PSD queria levar? Mas, assim, nós queremos ser o vice porque o nosso diferencial para entrar nessa chapa é isso aqui. Porque se você tá na posição ali da Gabriela como vice de uma chapa, caso eleito, você vai ter uma voz ali forte na administração do município, né? O que é que o PSD tinha como projeto para Fortaleza, para agregar esse projeto amplo de uma frente ampla, como você falou? Leonardo, veja o seguinte, nós participamos da eleição com o PDT. O atual prefeito de Fortaleza foi eleito com o apoio do PSD. Nós tínhamos 2 secretários regionais. Desde que eu assumi e me elegi deputado federal, o primeiro ponto que eu fiz, em conjunto com com o presidente Domingos Filho, que eu tenho uma relação excelente com ele, foi procurar o prefeito e conversar com o prefeito. Olha, eu assumi como deputado federal, o PSD tem uma parceria com você e nós gostaríamos de ter uma participação de escuta e discutir as questões da cidade de uma forma mais ampla e participar da discussão da gestão. Cheguei a propor a gente fazer uma reformulação dos CUCAS, aportando, não é aportando recursos e aportando, inclusive, experiência com relação
as gestões de Sesc e Senac dentro dos Cucas. Eu não sei se vocês sabem, mas se vocês conversarem com a Luiziane Lins, que foi a criadora dos Cucas, os Cucas foram espelhados no Sesc São Paulo. O projeto dos Cucas teve como origem as unidades de São Paulo do Sesc. O método do Sesc de fazer atividades. O Dilmar Miranda, que é irmão do nosso ex-diretor, Danilo Miranda, que faleceu, infelizmente, que foi um grande gestor do Sesc Nacional, que era uma referência a nível nacional com relação à cultura, com relação à gestão de Sesc. Posso fazer uma observação? O que o senhor fez na Mostra Cariri, né? Na região do Cariri, é uma coisa maravilhosa do ponto de vista da cultura. Sim, sem dúvida. Tudo, muito disso espelhado na experiência do Sesc São Paulo. E o que se queria fazer, e eu procurei o prefeito justamente porque eu queria auxiliar e colaborar com uma reformulação das gestões dos Cucas, mostrando que a gente poderia aportar recursos, fazer uma interação ainda maior com o Sesc e com o Senac dentro dos Cucas, pegando essa expertise, pegando esses processos. Mas não se foi dado espaço, não se foi dado nada. Conversamos com o Domingos Filho, mostramos, olha, não tem porquê a gente estar fazendo parte de uma aliança para depois nós irmos para uma reeleição em troca de cargo, de alguma coisa. Eu não tenho interesse nisso. Se eu não puder prestar serviço à sociedade, se eu não puder colaborar com o serviço, eu estou fora. Eu não entrei na política para isso. Eu entrei na política para poder ampliar o que eu já fazia. Porque nas atividades do Sesc e do Senac eu já faço muito. E nós já fazemos muito pela sociedade. Então foi quando nós resolvemos romper com o prefeito e entregamos os cargos. Nós entregamos os cargos há 2 anos antes da eleição. Falamos, não, fica aí, nós queremos aqui. De lá para cá, não houve... Depois, quando foi agora no final da campanha, vieram oferecer. Meu amigo, eu não estou atrás eu não preciso disso. O partido não quer isso. Então, não há, tanto que você veja que um prefeito, ao terminar a sua candidatura, que deverá, ao meu modo de ver, terminar em 4º lugar na eleição, num partido que mesmo com a ostensiva colocação de dar emprego, de buscar coisa, de coagir pessoas, coagir pessoas para ficarem do lado dele, para fazer uma campanha, não conseguiu coligar com o partido. A prefeitura ofereceu alguma secretaria, alguma coisa? O senhor falou que teve uma tentativa de reaproximação? Podia ter oferecido 5 secretarias, oferecido vice. Nosso processo não é esse. Não adianta. Se eu não confio na pessoa, eu não vou me juntar a ela. Se você não tem um princípio de colaboração, para que você vai fazer uma coligação dessa forma? Então não é. Eu não faço política, eu não vou entrar na política desse jeito. A aproximação do governo também, ela não foi tão assim, não foi uma coisa. O PSD não saiu, desbarcou do governo da gestão do Sarto e entrou no governo, não se aliou ao governo de imediato. Foi uma coisa que foi trabalhada. Como é que foi esse processo? Nós reconhecemos que nós não votamos no governador Eumano. Nós apoiamos a chapa Roberto Cláudio com Domingos Filho. Isso é fato, não adianta a gente querer fugir de um fato. Mas, passada a eleição, o governador Eumano ganhou a eleição. No mesmo dia, eu cumprimentei o governador, tive a reunião com o governador e coloquei: nós queremos ajudar o governo do estado. Nós queremos ajudar o povo do Ceará. Eu não tenho um cargo no governo estadual. 0. Mas se você for ver, eu tenho várias ações em parceria do Sistema Fé Comércio. Todo o meu mandato, se você for olhar, todas as Aliás, ações... o governador, toda vida que se refere ao deputado Gastão, diz ele, é o que mais ajuda ao projeto Ceará Sem Fome. Todas as ações do governo do estado corretas têm o nosso apoio e nós vamos estar lá do lado. Por quê? Porque é pelo povo do Ceará. E quando o governador fizer alguma coisa que eu achar que está errado, eu primeiro vou conversar com o governador e vou mostrar para ele. E se tiver que falar publicamente, eu vou falar publicamente. Então nós estamos construindo
esse relacionamento. E a discussão com relação à Fortaleza, nós fomos discutir. O Célio colocou o nome dele à disposição. Eu próprio poderia ter lançado meu nome candidato a prefeito de Fortaleza. Aliás, o Gastão foi pré-candidato durante um pouco tempo, né? Eu cheguei a ser candidato, Foi. eu renunciei com 10 dias de eleição. Já que você falou... Não, porque eu quero pegar ele. Porque ele falou que o Sato vai ser o 4º colocado. Eu acho que vai. Eu queria saber quem são os 2 primeiros, né? Vamos aqui falar do... Olha, na minha visão, o Evandro chega ainda no primeiro turno na frente. Eu acho que o Evandro está numa ascensão, a população, apesar de ser presidente da Assembleia, ele era pouco conhecido na cidade de Fortaleza, isso é fato. E ele está sendo conhecido, ele agora está apresentando as propostas dele. Ele tem uma frente ampla de apoio e tem uma base grande de partidos com candidatos a vereador mostrando esse trabalho dele. Não sou eu só, não. É todo um grupo. E olha, a justiça seja feita. A nossa vice, a Gabriela, a futura primeira-dama, a Cristiane, a primeira-dama atual, Lia, estão feito um trabalho fantástico na cidade. De fazer carreatas, de bater de porta em porta. A nossa campanha, ela está espalhada em todos os bairros de Fortaleza. Nós estamos conseguindo fazer 3 a 4 eventos por dia, levando a nossa mensagem. O programa de televisão tem mostrado, e nós estamos tendo tempo de televisão pela grande arco de aliança que fizemos, para mostrar o que está sendo feito. E o Evandro é um produto muito bom de ser vendido, se for colocar dentro do marketing, dentro do processo. Porque é uma pessoa que tem, antes de qualquer coisa, caráter. E simplicidade e vontade de servir as pessoas. Eu queria só, antes de fazer a última pergunta... A última, pra gente encerrar. Eu queria agradecer a presença aqui da jornalista Daniela Portela. Nós trabalhamos juntos há alguns anos, ela é uma pessoa altamente competente. Eu lhe parabenizo pela escolha, como também do Márcio, né? Outro rapaz inteligente. E a presença aí do doutor Fernando, que é o homem de confiança do Eudes Bringel, o vereador, né? Eu acho que ele está aqui para olhar, né? Para ver se o vereador está bem. Mas ele é diretor do Instituto Opinião. Mas então, que bom, ele está votando bem. Aí eu quero fazer uma pergunta, Gastão, que muita gente faz. Qual é o papel da FEComércio hoje na educação, na cultura, na sociedade cearense, como uma instituição que você deu vida para ela, que você construiu com o seu suor, com o seu esforço, deixando de lado seus negócios para exercer essa função de presidente da FEComércio? Olha, eu acho que a FEComércio, eu acho que se eu pudesse simplificar, eu diria que nós conseguimos fazer uma instituição transparente, participativa e, acima de tudo, inclusiva. Nós estamos presentes em praticamente todo o estado do Ceará, talvez seja o único estado. Nós temos hoje 5 ações do SESC em todos os municípios do estado do Ceará. Nós temos ações do SENAC na grande maioria dos municípios do Ceará. Nós temos parcerias independentes. A FEComércio é uma instituição apolítica. Eu não faço política dentro da federação. E durante a minha campanha, tanto que fiz questão de me licenciar da federação, não precisaria estar de licença, mas fiz questão de me licenciar da federação para, nesse período de campanha, poder fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Poder falar de campanha, poder falar de mandato, poder falar de deputado e deixar a federação tocando. Tem uma equipe técnica e um quadro fantástico de pessoas e acho que tem um papel importantíssimo na oportunidade das pessoas a ingressar no mercado de trabalho, a ter acesso à cultura, a ter acesso a isso e como modelo de ações e políticas públicas. Deputado, queria agradecer a sua participação, você ter aceito o nosso convite, né? Fica aqui um próximo convite também, porque ficaram algumas perguntas de fora sobre turismo, sobre microempreendedores. Fica para uma próxima oportunidade também. O Gastão estava falando da vice, da primeira-dama, né? Lembrei a Jade esteve aqui semana passada. A Jade é outra que tem... Tava cansado, né? Tá rodando a cidade também. Queria agradecer mais uma vez o senhor ter vindo. Eu acho importante, eu que agradeço, Rodrigo Delano, meu amigo Roberto. Fazia tempo que eu estava devendo essa visita.
Você sabe do bem querer que eu lhe tenho, lhe Eu guardo. sei, eu grato, muito E grato. é importante a gente colocar de que quando se fala em política, se fala de gênero, você citou aí, nós estamos aí 4 mulheres que são mulheres que representam muito bem a mulher na política. E a Jade tem feito um grande papel, tanto como vice-governador, como secretária das mulheres. E são mulheres que são atuantes, que são participativas dentro disso. E cada vez mais nós precisamos dar espaço para que elas possam ocupar esses espaços e fazerem uma boa política. Perfeito. Bacana. Você acabou de acompanhar a nossa conversa com o Luiz Gastão, deputado federal, presidente do PSD Fortaleza. Essa conversa completa, a repercussão dela você acompanha nas nossas redes sociais. Aproveito também e deixo o convite para você nos seguir, comentar, compartilhar e fazer essa comunicação junto com a gente. Até a próxima.